Gravando. Vamos lá. Quem tem alguma coisa aí, quem quer trazer alguma experiência, o que está acontecendo com você no seu dia a dia aí na frente do gráfico, qual que é o seu calcanhar de Aquiles, o que está acontecendo durante as suas operações? Thiago, pode falar. Levantou a mão primeiro, pode falar. Tá ouvindo aí? Sim, ouvindo e vendo. Boa noite, boa noite. Eu não sei se você lembra, Rubens, eu fiz a mentoria eu sou aqui de São José dos Campos também. Eu fiz a mentoria do Luan em outubro, acho. Até falei com você pelo Insta lá, falei, eu sou de São José também e tal. Cara, o Guilherme é daqui de São José também. Ele é meu parceiro, pô. A gente opera junto, a gente fez o curso do Luan junto também. Ah, legal. Aí a gente estava então... até conversando sobre você hoje, sobre o programa também, né, do acompanhamento e tal. Clube. Ah, legal, cara, bacana. A experiência que o Guilherme sabe disso, a gente já conversou bastante. A experiência que eu queria passar depois que eu fiz a mentoria do Luan, estou com o operacional alinhado, tive um ótimo resultado em dezembro. Quem acha, se contar isso para todo mundo, vai achar até que é mentira. Mas eu acho que isso me criou um sentimento de ilusão no mercado. Em dezembro, eu comecei minha banca com R$1.000 e dia 30 de dezembro eu estava com R$47 mil. Caraca! Juro por... dia 1º de dezembro você estava com 1.000 e você finalizou o ano com 47 mil na banca? Sim, só isso que é alavancagem, hein? Cadê a não, galera do grupo? Falar isso pro Paulo amanhã, hein? Não, então... Paulo vai pirar, mestre. Paulo vai pirar, Vitor. De verdade. O Guilherme tá aí, meu parceiro, ele não deixa eu mentir, porque eu fazia os vídeos e mandava para ele. Só que assim, aí eu numa burrada operacional, eu perdi tudo. Quebrei esses 47 mil, não consegui fazer nenhum saque desse dinheiro aí. Caraca. Tive um momento de fúria e perdi tudo. E aí em janeiro, eu operei, acho que com esse peso de querer recuperar esse valor que eu alavanquei. E aí, janeiro eu fechei positivo, fechei negativo. Por quê? Porque eu não estava aceitando o loss de querer parar. Às vezes eu batia minha meta de stop gain, e aí eu falei assim, não, eu quero fazer mais, eu quero recuperar esse dinheiro que eu vi que eu tive condições de fazer, de fazer esse dinheiro, esse valor. E isso pesou para mim em janeiro, pesou para mim em fevereiro de novo, e olhando a minha planilha de gerenciamento, eu vi que eu só fiquei negativo por mim mesmo, na minha parte emocional de não querer aceitar o loss. Então, essa aí é a experiência que eu tenho para passar aí, que foi difícil para mim poder suportar. Assim, primeira coisa, você sabe muito bem qual foi o sentimento que veio aí, não sabe? Sim. Qual? Sentimento de raiva, de querer recuperar esse dinheiro de volta do mercado. Uhum. De raiva e de vingança, né? Porque isso me afetou. Então, eu vi que... Até eu assisti... O Guilherme mandou para mim, eu assisti aquele bate-papo que você teve com o Janderson, não? Como que é o nome dele? É Janderson? Sim. E aí ele falando da disciplina dele e tudo. E eu reconheci que o que faltou em mim foi disciplina. Não foi operacional. O meu gerenciamento é bom, só que por não estar disciplinado, aí veio uma sucessão de erros, né? Saí do gerenciamento, o controle emocional foi pro brejo, então foi isso que pesou bastante. O que acontece? Isso que você falou do recuperar aí é o principal ponto. Sim. Quando você sente a raiva, você fez o curso lá do Luan e você deve lembrar de eu falando disso, do ciclo da sabotagem emocional. Naquele momento, você entrou para o ciclo da sabotagem emocional. Então, o que acontece? Entrei pelo ciclo da sabotagem emocional pela raiva. O desejo de recuperar vai vir. A raiva ela é diretamente conectada ali, porque eu não me sinto... eu não me conformo. É o que você falou aí da vingança. Eu não acho justo eu ter feito uma alavancagem de 1.000 para 47 e, de repente, eu quebrar esses 47 mil. Então, vai vir esse desejo muito grande de querer recuperar. Por isso que a gente entra naquele looping ali. Agora, o que é extremamente importante a gente avaliar? É muito importante a gente avaliar que aquele dinheiro não era seu. Faz sentido?
Ele estava na corretora, foi um lucro que você teve, ele estava na corretora. Então, você não perdeu um dinheiro seu. O que você perdeu foi R$1.000. 46 mil não era seu. Ele estava na nuvem. Você ainda não tinha feito download. Você não tinha baixado ele ainda. Você faz download quando você faz o saque. Não fez o saque, ele não é seu ainda. Então, essa é a primeira coisa que tem que entender. Você não perdeu dinheiro. Aliás, você perdeu R$1.000. Agora, quebrar Deixei banca... de ganhar, né? Você deixou de ganhar, exatamente. Quebrar banca pode acontecer. E, aliás, faz parte da vida de todo trader. E é uma experiência que a gente tem que aprender com ela. Agora, olha que interessante. Talvez seja muito mais, faça muito mais sentido você pensar em agradecer o acontecimento do que se revoltar com o acontecimento. Por qual motivo que eu falo isso? Porque tudo isso influencia nas nossas tomadas de decisões, influencia no nosso emocional. Você quebrou uma banca muito grande, porém você quebrou uma banca com dinheiro que não era teu. Quantas pessoas quebram banca grandes, e aqui na sala a gente tem um exemplo disso, de uma pessoa que na live da semana passada trouxe um exemplo que quebrou uma banca maior do que a tua, sendo com dinheiro dela. Você quebrou uma banca com dinheiro que não é teu. Então, eu falo, o Thiago e todos, que o mercado ele é tão... Aí, Rogério, é do Rogério que eu falei, ele já se manifestou ali. Mas eu falo que o mercado ele é tão maravilhoso que ele mostra para a gente aquilo que a gente precisa trabalhar e ele nos dá o direcionamento. A gente que precisa olhar para isso. Então, você teve está tendo, na verdade, ainda, uma oportunidade que talvez muitos aqui queriam ter e não tiveram, que é quebrar a banca com o dinheiro da corretora. Para você viver essa experiência de quebrar a banca, sentir essa raiva, essa vontade de recuperar, essa vontade de se vingar, tudo isso que você está falando, porém, do bolso mesmo, você tirou R$1.000. Entende? Então, cara, quando você muda o seu foco, eu falo que tudo na vida existe 2 ângulos de visão. Quando você muda o seu foco e você começa a olhar de uma forma diferente daquilo que você está olhando, você dissocia, ou seja, você se livra, se desconecta emocionalmente daquela experiência e você começa a olhar de fora para você conseguir olhar por esse outro ângulo. Opa, peraí, por qual motivo que eu estou tão revoltado se esse dinheiro não era meu? Ah, mas 46 mil no meu bolso, tirando os R$1.000 ali de 46 de lucro, no meu bolso, caramba, ia ser maravilhoso, inclusive para eu já ter uma banca muito boa para eu gerenciar. Ok, mas quanto tempo eu tenho de mercado? Eu tenho, você começou em outubro? 9, então você tinha... 9 meses. A minha conta na corretora eu criei em maio do ano passado. Tá, mas você começou a operar em maio do ano passado, aí em outubro que você procurou, que você fez o curso, foi isso? Isso, com o Luan. Mas você já vinha operando. Eu vinha operando, eu tinha feito uma outra mentoria com outro rapaz lá, mas não aprendi alguma coisa, mas onde eu alinhei, padronizei mesmo operacional, foi depois da mentoria com o Luan. Tá, então beleza. 9 meses de mercado. Aí você vinha fazendo de uma outra forma, você alinhou mesmo com o Luan. Ou seja, depois do seu alinhamento, porque, gente, uma coisa sou eu falar assim, eu tenho 9 meses de mercado. Outra coisa sou eu falar assim, eu tenho 9 meses de dedicação, de alinhamento, de estudo, tarará. Entende? Porque quando a gente fala dos níveis de aprendizagem lá e que a gente fala das horas, são horas de dedicação, horas de estudo, hora de empenho. Entende? Não é simplesmente, eu abri a conta na corretora, vou aqui, faço de qualquer jeito e tal. Não, é levando a sério. Então, pare e pensa, o tempo que você tem, ou tinha até aquele momento, levando realmente a sério, com tudo alinhadinho, com operacional definido, com gerenciamento bem definido. É muito pouco tempo. Mesmo se você contar os 9 meses, é muito pouco tempo. Esse resultado que você teve foi um resultado extraordinário. Mas você não estava ainda preparado, talvez para ter aquele resultado, para gerenciar aquele resultado. Tanto é que aconteceu de você quebrar aquela às vezes eu não era... Tem muitos livros, né, que a gente fala que a gente tem que ser o merecedor daquilo que a gente vai receber, né? E às vezes não era o momento, ainda eu não estava preparado para receber aquilo. Por qual motivo que isso é importante? Porque passa pelo processo de desenvolvimento. Se você não se desenvolveu você ainda não está preparado para.
Entende? Sim. Beleza, eu desenvolvi um operacional, tanto é que você fez essa alavancagem, senão você não teria feito. Eu tenho um operacional e até tenho um gerenciamento. Mas se eu não estou alinhado nos 3 pilares, um deles vai me derrubar, que no caso, o que te derrubou foi o emocional, porque você entrou no ciclo da sabotagem, pela raiva. E aí essa vontade de recuperar aí fez o que aconteceu. Então, vê se faz sentido isso, de você começar a olhar pelo outro lado, passar a agradecer pelo fato de você ter quebrado uma conta alta pra caramba, porém com dinheiro que não era teu. Entende? Um dinheiro que estava na nuvem, digamos assim, que eu brinco com isso, está na corretora, está na nuvem. Quando está no seu bolso é que você fez o download. Sacou, você fez o download. Mas o dinheiro estava na nuvem. Então, cara, a corretora te emprestou um dinheiro para você viver essa experiência, que com certeza vai ser fundamental para todo o seu desenvolvimento dentro do mercado. Entendeu? Sim, se Deus quiser. Serviu de aprendizado, né? Com toda certeza. Só não pode ficar cometendo os mesmos erros, né? Que Se você cometer os mesmos erros, você vai ficar patinando no barro até você aprender. Sim. Então, assim, é muito importante, por isso que eu falo muito da consciência, é muito importante você trazer o máximo de coisas possíveis para o teu consciente para que você encurte o seu processo de aprendizagem. Poxa, aconteceu essa experiência. O que eu fiz aqui que foi a minha cagadinha, para não ter outra palavra. O que eu fiz aqui que foi o problema meu? Cara, você traz isso para o seu consciente e você já sabe exatamente onde agir. Porque outra alavancagem, igual essa, ou menor que essa, enfim, mas outra alavancagem, você vai conseguir fazer em determinado momento. Agora, quando isso acontecer, você já estará preparado para que a quebra logo na sequência não aconteça dessa forma, entendeu? Então, cara, muda o seu ângulo de visão e mapeia exatamente o que te fez entrar nessa raiva e não aceitar aquele loss ali e acabar chegando a ponto de você quebrar esses 47 mil esses 46, né, de lucro que você acabou alavancando em um mês. Isso é poxa, velho, um baita de um resultado. Mas faz parte, é normal. Pensa que você quebrou o que você perdeu, né? Você quebrou uma banca de 47 mil, mas o que você perdeu mesmo foi R$1.000. Foi o próprio Luan, você pode perguntar para o Luan quanto que o Luan já perdeu, diversos outros traders. Eu conheço trader que chegou a perder 150 mil com o mercado, para depois começar a ganhar. E hoje está super bem no mercado, depois de 10, então um pouquinho mais de 10 anos de mercado. E aí tá tranquilo, entendeu? Então, assim, essa tua experiência, Thiago, não é diferente. Várias pessoas já passaram por ela, mas é importante você olhar com olhar de aprendiz, porque isso influencia aqui. Se hoje, 3 meses depois, você ainda for operar pensando lá em dezembro, você está vivendo no passado. E uma coisa é você viver no passado, outra coisa é você aprender com o passado. Entende? São duas coisas completamente diferentes. Se você vive no passado, você está 100% conectado a ele e você está impossibilitado de realizar as coisas no presente que irão te fazer construir o futuro que você deseja. Aprender com o passado é olhar lá para dezembro, entender tudo isso que a gente está falando, trazer para o seu consciente, olhar com o olhar de aprendiz e desenhar o que vai ser daqui para frente, ou seja, o que eu repito e o que eu não repito daquela experiência. Isso é aprender com o passado. Se você hoje entra na frente do gráfico e pensa na alavancagem, querendo refazer aquela alavancagem, ou vai dar uma entrada e aquilo vem na tua cabeça, você ainda está conectado ao passado. Tá amarrado. Nada como um dia após o outro. Está amarrado, exatamente isso. Então, é você tirar essa amarra aí, é você dissociar. Olha para aquilo com carinho, ao invés de olhar com um desejo de vingança. Essa mudança aí vai te ajudar a se desprender desse sentimento e vai fazer com que você aprenda a olhar mais para o passado, aprender mais com o passado e não viver no passado. Vê se faz sentido e se você entendeu o que eu estou querendo dizer. Não, entendi, sim. Sim, as palavras se encaixou certo aí, Obrigado pelas palavras aí. E depois eu vou te mandar mensagem no Insta lá para eu fazer parte do grupo aí também, do clube. Pode deixar aqui. Show de bola. Beleza? Pode mandar no Insta ou pode mandar no WhatsApp também, tá? Porque você tem meu WhatsApp? Eu não acho que não. Não? Depois vou colocar meu WhatsApp aqui. Tá. Mas pode mandar no Insta também, não tem problema não.
Beleza. Aí, ó, meu WhatsApp tá aqui no chat. Fechou, eu vou salvar aqui. Eu falei com o Guilherme, depois que esse momento passar, vamos aproveitar que nós estamos na mesma cidade e a gente combina alguma coisa. A lenda Gilney está aqui, o Felipe, o homem apareceu. Vamos combinar. Águia desgarrada do bando. Vamos combinar assim. Você mora onde aqui em São José? Eu moro na Zona Leste aqui, perto do Vista Verde, no Residencial Ana Maria. Ah, tá. Eu moro no Satélite. Aqui, como diz legal. O Guilherme, aqui tudo é perto, então não tem essa. Não, pegou a Dutra, já tá do já lado. Já era. Eu tô na beirada da Dutra aqui. Bom demais. Ah, fechou. Valeu. Deixa eu ler a pergunta do Matheus. Valeu, tamo junto. O Thiago, o Felipe fez uma pergunta aqui para você. Qual gerenciamento você usou para alavancar esse tanto? E ele está perguntando se você pode passar o WhatsApp para ele. Posso, eu vou jogar no grupo aí. Mas eu vou falar, o meu gerenciamento que eu faço na verdade, eu faço 10, eu estipulei para mim fazer 10 operações e eu busco 10% de gain e 5% de stop loss. Uhum. Porém, em dezembro, eu fiz uma alavancagem louca, eu estava despreocupado, eu coloquei a banca de R$1.000 e era sempre assim, eu operava para perder os 1.000 ou dobrar. Então, eu operava e fazia 1.000 de lucro, dobrava a banca. Aí, no outro dia, eu fazia de 2.000, eu estava disposto a perder os 2.000 para ir buscar 4. E assim Entendi. Eu fui indo, entendeu? E assim eu fui indo. Aí teve dia que eu consegui fazer 5.000, teve um dia que eu fiz 7, acho que 7 e pouco, quase 8.000 num dia. E aí foi acumulando. Uma das coisas aí, já para você aprender, é você... A gente brincou aqui, vou contar para o Paulo, porque o Paulo é um cara que está lá no clube e que ama fazer uma alavancagem. Semana passada ou retrasada, não sei, ele saiu de 50 para 1.200. Caramba, é bastante também. Então, o que acontece, cara? A primeira coisa, talvez aí, poxa, eu tenho essa capacidade, então, peraí, deixa eu me controlar para quando eu for tendo esses lucros, eu já vá sacando. Porque, meu amigo, você fez o download, acabou, você já está evitando o risco. Mas tudo isso são estratégias que você vai montando agora com o aprendizado, entendeu? Sim. Se você não vivesse essa experiência, você não ia ter como criar essas estratégias, você ainda não ia ter vivido, entendeu? Então, sabe por quê que eu não fiz o saque? Porque quando eu comecei a operar, eu fiz depósito pelo cartão de crédito. E aí você só consegue sacar na conta bancária depois que você cobrir o débito que você depositou por cartão, né? E aí eu não tinha... Na verdade, eu consegui cobrir o que eu depositei com o cartão, só que ainda a IQ não tinha validado. E aí ficou um tempo para validar. Por cartão é muito ruin. Chato então, pra caramba. Ainda não tinha o Pix ainda em dezembro, aí eu estava sem dinheiro, um dia eu tinha o cartão de crédito, falei, depositei. Quando eu comecei a operar, né? Então, aí eu não tinha ainda coberto esse gasto do crédito e ainda a IQ não tinha validado o meu cartão. Então, Entendi. Por isso que eu não fiz o saque. Eles demoraram, para você ter uma ideia, acho que quando as coisas têm que acontecer, né, meu? Eu perdi o dinheiro dia 30 de dezembro, no dia 31 eu entrei na corretora, eles tinham validado minha conta. No dia 30 não estava validado ainda. De verdade. Caramba. Eu falei, eu falei, ainda eu pensei comigo, aí que fez de propósito, não é possível. Ela esperou eu perder todo o dinheiro para validar minha conta. Mas são experiências. São experiências. Deixa eu dar uma lida no chat aqui. Matheus e Paulo colocaram uma questão aqui nesse sentido também. Então, eu acho que o que eu falei para o Thiago já serviu para vocês aí, né? A Mariana também colocou que não tinha pensado nisso, mas que vai ajudar. Show. Já mudou alguma coisa aí também, Mariana? Bacana, bom demais. Tem uma outra do Matheus aqui. Rubens, eu tenho um grande problema em fazer saque. Às vezes alavanco bem meu capital, mas não consigo sacar. Parece que tem um bloqueio. Como faço para quebrar esse bloqueio? O não consigo sacar, Matheus, é de você mesmo ir lá e efetuar o saque ou algum problema com a corretora? De travar, por exemplo, esse exemplo que o Thiago deu aqui. Porque se for algum problema com a corretora, isso foge um pouquinho do controle. Tem que esperar mesmo. Como esse exemplo que o Thiago deu. O dele demorou 30 dias, mais ou menos, para validar. Agora, se for uma coisa de você entrar lá para poder você fazer o saque, você mesmo, isso chama-se disciplina. O que está te impedindo de fazer o saque? Eu gosto de ver muito dinheiro lá na corretora, porque tem gente que é assim. Tem gente que se vê muito dinheiro, sabe aquela coisa de opera em dólar,
E aí são estratégias. Tem gente que opera em dólar para colocar um valor menor. É tipo relógio atrasado. Isso para mim não faz o menor sentido, mas para a pessoa faz tudo bem. Tem gente que atrasa o relógio, ou melhor, adianta o relógio para não atrasar nos compromissos. Eu, se adiantar o meu relógio, eu vou olhar para o relógio e vai falar assim, de boa, tá 5 minutos adiantado. Para mim não faz o menor sentido. Então, para mim, se eu for operar em conta dólar e eu colocar lá R$1.000 na minha conta, todas as horas que toda operação que eu vou fazer, automaticamente eu vou converter para real. Então, para mim, não faz sentido. Mas para algumas pessoas, gente, não existe melhor nem pior, nem certo nem errado, existe o que faz sentido para você. Para algumas pessoas, essa coisa de colocar no dólar para estar operando com um valor menor, o que eu estou vendo ali é menor, faz muito sentido, entende? Assim como para algumas pessoas é importante ter um valor alto na corretora, aquilo faz bem para a pessoa. Outras têm que deixar só o stop loss do dia, para não correr o risco de extrapolar o gerenciamento e acabar quebrando a banca. Então, Matheus, primeira coisa que você entender aí, o que faz mais sentido para você? Por que você não saca? Porque talvez para você seja importante ver um volume X ali dentro da corretora. Se a resposta for sim, não tem problema nenhum. Agora, o que é interessante você fazer? Você aprender a se disciplinar para que você não extrapole o seu gerenciamento. Beleza, eu vou deixar X mil aqui na corretora. Eu conheço pessoas que deixam 10, 15 mil na corretora e que não estão nem aí, não tem o menor medo, e pelo contrário, para a pessoa ter aquele valor ali na corretora é importante. Ela olha para aquilo, ela se sente bem, mas ela é disciplinada em seguir à risca aquilo que ela se propôs. Então, o primeiro passo, Matheus, é você observar o que faz mais sentido para você. Não, eu preciso ter muito dinheiro na corretora. Talvez esse seja o motivo para você não conseguir fazer saque. Agora, é isso? Eu preciso ver muito dinheiro na corretora? Beleza. Então, eu vou desenvolver a minha disciplina para eu seguir à risca o meu gerenciamento. Aí perceba o quão disciplinado você vem sendo, tá bom? Isso é importante. A lenda Junei. Gerenciamento kamikaze. Alavancagem, né? Alavancagem. De mim mesmo. Tá. O Thiago colocou. É DDD 12, né, Thiago? Daqui de São José, viu? Você colocou mais embaixo aqui, beleza. Algo psicológico mesmo, isso, gosto de ver números. Entendi, Matheus. Então, encaixou nisso que eu falei, né? Você precisa ver um valor alto lá na corretora. Entendeu, então? Então, se esse é o teu caso, perceba aí a questão da sua disciplina. O fato de ter muito dinheiro na corretora não é um problema. O problema é se você está, como é que fala? Respeitando o seu dinheiro, tá? Então, esse é um ponto. Aí a questão aí é a disciplina. Observa a questão da disciplina, tá bom? O Thiago agora está deixando o stop loss. Beleza. Show de bola. As perguntas aqui do chat respondida. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer trazer mais alguma situação? Como o Thiago trouxe, como o Matheus trouxe? Pode ligar o microfone e falar, pode mandar aqui no chat, sem problema nenhum. Ninguém? Ô, Rubens, Oi, Davi. Como eu consigo ter um psicológico inabalável? O que você chama de psicológico inabalável? Ixi, agora pegou. Agora. Primeira coisa é você saber o que você quer. Porque psicológico inabalável é muito genérico. A gente brinca que são palavras grávidas. O que são palavras grávidas? Eu não sei se é menino ou se é menina. Então, eu primeiro preciso entender o que significa para mim, para depois eu saber como buscar. Entendeu? Um psicológico inabalável, sei lá, para mim, o que seria um psicológico inabalável? Eu entrar e sair do gráfico do mesmo jeito. Isso é um psicológico inabalável para mim. Eu não sei o que representa para você. Não deixar as emoções levar? Não deixar as emoções te levar? Ao não deixar as suas emoções te levar, o que você quer? É para pensar mesmo, tá? Não é para te expor, não. A ideia aqui é ajudar vocês. Então, fica tranquilo. Deixa eu pensar aqui agora.
Você falou que você não quer que as suas emoções te abalem. Ao não deixar as emoções te abalarem, o que você quer que aconteça? Pô, agora você me pegou agora. Eu tava com a pergunta agora na cabeça que esqueci agora. Deixa eu ver aqui. Por que disso? Porque é muito comum a gente falar aquilo que a gente não quer. E a nossa mente inconsciente, ela gosta de um comando assertivo. Então, se eu falo aquilo que eu não quero, é o que eu tô direcionando ela para o negativo. Ela prefere sugestões mais assertivas, mais diretas. Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Pode parecer uma coisa óbvia a resposta, mas é importante você verbalizar a resposta, entendeu? Porque isso para o seu inconsciente é muito importante. É que eu tava lendo o livro Napoleão Hill, ele falou para você ser um cara, você tem que ter um psicológico inabalável, ser uma pessoa mais, pensar mais positivo, Sim. Qual livro ter que você um estava lendo? Napoleão Hill, ter Então, um mas espírito. Qual? qual o livro? Mais Napoleão Hill? esperto que o diabo. Ah, tá. Eu imaginei que fosse pela fala. O Mais Esperto que o Diabo é fantástico. Eu falo que esse livro é um livro de cabeceira, que inclusive é um livro. Ali é PNL do início ao fim, ele só não cita isso, né? Acho É que para não naquela ser uma época. pessoa alienada, né? Ele fala Isso. que é Os pra dois gente por ter um cento. isso, ter um foco, igual que você falou, planejar tudo antes. Perfeito. É os 2% que o diabo não tem poder, que ele fala no Exato. livro. Ô, Felipe, você já leu esse livro? Esse livro aí pode pôr na sua lista, viu? Muito bom. O Felipe, Excelente. o Felipe lê um livro por dia. Por isso que eu estou perguntando para ele. Mas vamos lá, Davi. Entrando um pouquinho, vi resumo. Cara, lê ele inteiro que vale a pena, viu, Felipe? Muito bom. Vamos trazer para o contexto aqui do psicológico, do emocional inabalável, essa coisa de você saber gerenciar as suas emoções, lidar com as suas emoções. O que é importante a gente entender aqui? Que toda emoção tem uma intenção positiva. Para que eu aprenda a lidar ou gerenciar com as minhas emoções, é muito importante eu aprender a olhar para as intenções positivas de cada uma dessas emoções. Então, primeiro eu tenho que trazer para o meu consciente o que eu estou sentindo. Quais as emoções que são mais corriqueiras no meu dia a dia, que aparecem mais enquanto eu estou operando. Porque lembra que o gráfico ele é um reflexo, nós somos no gráfico um reflexo de quem a gente é fora dele. Vou pegar o exemplo do Thiago. Cara, uma raiva veio e me fez perder uma banca de 45 mil reais. Tá? Essa raiva só apareceu dentro do mercado? Ou essa raiva é uma emoção que corriqueiramente aparece na sua vida em diversos momentos? A gente precisa analisar isso. Quando eu percebo, talvez, poxa, essa raiva ela vem direto, ela aparece em diversos momentos. Então, no gráfico, só foi um reflexo de coisas que acontecem na vida. Vamos entender por quais motivos que essa raiva aparece, em quais momentos, em quais contextos, o que faz desencadear essa raiva, para que a gente busque ali a intenção positiva dela. Por que essa raiva está aparecendo? Por que neste momento, caramba, eu estava com 1.000 e cheguei a 47 mil, e aí eu tomo 2 loss e perco talvez 10 mil, caí para 37 mil, vem a raiva e eu não aceito, mas calma, por qual motivo? Eu ainda tenho 27 mil de lucro, aliás, 36, né? Saiu de 1.000. Eu ainda tenho 36 mil de lucro. Não seria para eu agradecer de joelhos? E o que acontece que essa raiva vem? Então a gente tem que olhar para todo esse contexto, e é por isso, gente, que eu falo muito que o emocional ele é muito diferente do operacional e do gerenciamento. O operacional e o gerenciamento, eu entrego uma caixinha pronta para você e falo assim: quando acontecer isso, você faz isso. O operacional, eu até te falo, a raiva é isso, o contexto é esse, entrou no ciclo da sabotagem. Mas o que gera dentro de cada um é individual. Então, o emocional, é importante que a gente trabalhe dentro da individualidade de cada ser. Nós aqui estamos em 16 pessoas nessa live. Cada um aqui é um ser único. E cada um tem as suas formas de reagir e de agir diante de tudo que acontece. As emoções que eu sinto são as mesmas que vocês sentem. A raiva está presente em cada um de nós aqui. Uns com mais frequência,
outros com menos frequência, a intenção positiva dela é até a mesma, mas eu preciso entender o que me faz desencadear a frequência, o motivo desses acontecimentos para trabalhar na causa, na raiz, na individualidade de cada pessoa. Isso é fundamental, é isso que a gente faz, é esse o trabalho que a gente faz quando a gente fala da questão do emocional, entendeu? O Tiago aqui, vou voltar. Tiago, vou te pegar para Cristo hoje. Ele alinhou o operacional dele, alinhou o gerenciamento dele, ele tinha uma pré-determinação, ou como diz o Felipe, era um gerenciamento kamikaze. Poxa, eu tô com 2.000, tô disposto a perder esses 2.000 para fazer 4. É kamikaze, mas não tem problema. Ele pré-definiu isso antes, é uma alavancagem, então ele está disposto a perder 2 para ganhar 4. Show de bola. Agora, o emocional eu não consigo desenhar dessa forma. O gerenciamento e o operacional, ele já tinha bem definido, ele já tinha bem alinhado. Mas o emocional, eu falo que é a cobertura. O emocional, imagina um bolo. O gerenciamento e o operacional, ele é o bolo inteiro. O emocional é aquela parte de fora que dá o enfeite, que dá o acabamento e que faz o quê com o resto? Ele sustenta o resto, entendeu? É ele que segura. Aí, para isso, eu tenho que olhar dentro de cada um. Então, Davi, para você ter um emocional inabalável, para você aprender a gerenciar, a ter um equilíbrio emocional de uma forma bem assertiva, é muito importante você aprender a olhar para cada um desses contextos, entendendo por qual motivo que aquela emoção está passando, tá vindo ali. O que está acontecendo? Qual é a intenção positiva daquela emoção? Quando eu aprendo isso, eu aprendo a trabalhar na base. E quando eu aprendo a trabalhar na base, eu aprendo a antecipar algumas coisas, porque eu mudo a qualidade dos meus pensamentos. E todo pensamento gera uma emoção, que gera um sentimento, comportamento e um resultado. Então, quando eu aprendo a olhar na base, eu aprendo a trabalhar na raiz, na estrutura primária. E isso vai ter uma influência em toda essa cadeia até chegar no resultado. Entendeu a ideia? Entendi. Passou agora... Nossa, resumiu tudo agora. Show. Era isso que você estava buscando? Isso, Tá, então tá bom. Bom demais. exatamente. Entrou no contexto. Show. Bom demais. O Guilherme está colocando aqui. Rubens, sobre gerenciamento, no começo a gente tem que buscar experiência e o máximo de conhecimento até a consistência. Mas quando a gente sabe que conseguiu alcançar a consistência, Guilherme, a consistência, ela é um estado, né? Consistência não é essa garrafinha aqui que eu pego. Eu não consigo pegar a consistência. Então, a consistência eu posso estar agora, como eu posso não estar amanhã. O grande X da consistência é você desenvolver o hábito de ser consistente. Quer um exemplo? O Tiago foi consistente por tantos dias. Como que eu sei que ele foi consistente? Ele respeitou tudo aquilo que ele tinha se proposto a fazer. Ele foi regular, ele foi constante. Sabe o que eu acabei de falar para o Davi aqui? Que quando ele me perguntou, eu falei, o que significa isso para você? Programação neurolinguística a gente tem que aprender fugiu a palavra, gente. Fugiu. Mas eu preciso entender o que cada padrões linguísticos veio. Programação neurolinguística são padrões linguísticos. Então, eu tenho que entender o que cada coisa significa para saber o que eu vou buscar. Porque senão eu procuro gato e querendo lebre. Sabe aquela coisa, gato por lebre? Então, eu preciso entender. Quando você vai lá no dicionário e busca o significado da palavra consistência, você vai ver que consistência está ligada à regularidade, à constância. Então, como que eu crio a consistência? Vamos vir de trás para frente? Se a consistência ela está ligada à regularidade, à constância, o que eu preciso fazer para ser regular, para ser constante? Eu tenho que ter um hábito. Eu tenho que construir um hábito. Aí, através desse hábito, eu me torno regular, constante, consistente. Como que eu crio um hábito? Através de uma
rotina. Então, a partir do momento que eu tenho uma rotina pré-estabelecida e que eu sigo aquela rotina diariamente, eu construo um hábito. Isso está lá no livro Poder do Hábito. Para quem não leu, eu sugiro fortemente que leia, que esse livro é fantástico, para você entender o looping do hábito e por ali vai. Então, quando eu construo uma rotina, essa rotina me leva à constância, à regularidade, ao hábito que me leva à constância, regularidade e consistência. Essa é a essência da palavra. Ou seja, a gente experimenta a consistência, como esse exemplo que eu dei do Thiago. O Thiago, ele foi regular, ele teve uma rotina, ele foi regular, constante por um período. Naquele dia que ele saiu, que ele quebrou aquela regularidade dele, ele deixou de ser regular quando veio a raiva e ele não aceitou mais aquilo que ele tinha se proposto a fazer, ele deixou de ser consistente, ele quebrou. Mas ali não tinha hábito ainda, porque foi um mês. Para você formar um hábito, a literatura fala em 66 dias, eu falo joga para 90 para você ter uma margem de segurança. Então, são vários dias fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, para você construir esse hábito, entende? Aí eu atingi o hábito de ser consistente. Então, quando eu sei que eu atingi a minha consistência? Quando eu estou regular, constante nos 3 pilares. Quando eu estou com o meu emocional, com o meu gerenciamento e com o meu operacional reguladinho, bonitinho. Eu não tenho uma emoção, não toma conta de mim, seja uma raiva, seja uma ansiedade, seja um medo, qualquer coisa. Nada disso me influencia, nada disso me abala. Eu entro e saio do mercado do mesmo jeito, falando do emocional. Operacional e gerenciamento é extremamente bem definido. Eu sei exatamente quais são os meus critérios de entrada, quando eu entro, quando eu não entro, os meus critérios de entrada e de não entrada, mas isso é muito nítido para mim, tá? Dentro lá dos níveis de aprendizagem, é do nível 4 para o nível 5, é quando as coisas já estão automáticas, já estão fluindo de uma forma melhor. Então, eu já tenho isso no operacional e o meu gerenciamento, independente do gerenciamento, pode ser um gerenciamento kamikaze, como o Felipe falou do Thiago, que é um gerenciamento de alavancagem, não tem problema, mas eu já entro sabendo exatamente quanto eu vou riscar para buscar quanto eu estou disposto. Então, essa pré-determinação e essa naturalidade em fazer esses 3 pilares acontecer, ou seja, na junção desses 3 pilares, é o que a gente tanto busca, que é a tal da consistência. Mas, como eu falei, no início a gente experimenta. Quantas pessoas passam um mês bonitinho, quebra, não só no caso de alavancagem, mas, eu estou aqui hoje uma pessoa... Não, mas esse foi normal. Mas, assim, às vezes a pessoa está há um mês, lindo, seguindo a risca, belezinha. Vem um dia de fúria e joga a pessoa no chão. Naquele dia de fúria, ela deixou de ser consistente. E isso não acontece só com trader iniciante. Tem traders com muitos anos de mercado que também passam por isso. Naquele dia, eu estou há anos consistente. Um dia de fúria, eu jogo tudo para o buraco. Vai a minha banca toda. Por isso, a importância de criar o hábito de ser consistente. Respondi a sua pergunta, Guilherme? Deu para entender? Ficou esclarecidíssimo, show. Show, Davi. Beleza, Guilherme? Bacana. Deixa eu ler a pergunta da Mariana aqui. Eu sou total influenciada. Toda vez que dou uma entrada, o coração fica disparado. Dá até falta de ar, independente se está dando win ou loss. Mariana, primeira coisa, o dinheiro que está na tua banca é confortável para você perder? Ou é um dinheiro que você não pode perder? É? Tá, show. Quanto tempo de mercado? Faz um ano que eu tô indo, Estudando. parando, continuo, paro. Tá, então o que eu falei para o Thiago serve para você. Uma coisa é um ano de mercado, outra coisa é X meses levando a sério, dedicação ali e tal, tá? Isso tem uma influência muito grande. Segunda coisa, dentro desse período é extremamente natural você ter isso, porque você ainda está operando de forma associada. O pulo do gato para você é conseguir dissociar. O que é a dissociação? É você se livrar totalmente de emoções e sentimentos. E como que eu faço isso? Muitas vezes, por exemplo, você tem um operacional e um gerenciamento já bem definidinho, bem, você sabe todos os seus critérios de entrada, de não entrada e o teu gerenciamento top. Sim. Tá.
Depois de você se importa de falar qual é o seu gerenciamento, só para ficar mais fácil de desenhar? Ou eu posso pegar um exemplo aqui? Eu faço 2 para 1. 2 para 1. Quanto que você arrisca para buscar quanto? 5%. Arrisca 5 para buscar 10 ou arrisca 2,5 para buscar 5? Busco 5. Tá. Então vamos lá. E como que você faz esse 2 para 1? Você dá uma entrada com 2,5, se der loss, acabou o dia, e se der win, você vai para um Soros, como que você faz? É assim. Isso, é isso. Tá. Se der Então, loss, eu paro, e o win, eu faço Soros. Beleza, show de bola. Então, o que que acontece aqui? Você já sabe exatamente o que que você tem que fazer depois de um loss e depois de um win. Perfeito? Perfeito. Você deu a sua entrada com a consciência de que você deu uma entrada dentro dos seus critérios, acabou. Não tem mais o que você fazer. Aí, o que que é? É esperar o final da ordem e ver. Deu win, eu vou para um Soro. Deu loss, tchau mercado, eu volto amanhã. Ponto final. Agora, se você estiver dando entrada fora do seu operacional, fora dos seus critérios, talvez por uma impaciência, enxergando entrada onde não tem, coisas do gênero, o ponto é você refinar mais o seu operacional. Para você definir, porque aí talvez os seus critérios de entrada não estejam tão bem definidos quanto você imagina que esteja. Tudo bem? Então, esse é um ponto para olhar. Não, Rubinho, todas as minhas entradas seguem à risca o meu operacional. Não segue? Não, é aquilo lá, né? Quando a gente perde, a gente tem dias que a gente leva numa boa, mas tem dia que, não sei, às vezes você não tá bem mesmo, você quer recuperar, você não aceita perder aquilo lá e você quer continuar. Aí você tenta de novo e perde, tenta de novo e perde, e aí que aí vai tudo embora. Primeira Exato. coisa, eu não tô bem, não opera. Você, nem ninguém, nós não somos funcionários de corretora. Então, a gente não tem obrigação de operar todo dia. Não tô bem, não opero. Ah, não tô bem de manhã. À tarde eu tô bem, vou operar à tarde. E vice-versa. Esse é um primeiro ponto. Porque se você for para o gráfico não estando bem, a tendência do seu foco diminuir é maior. Entende? Porque aquele problema, vou chamar assim, ele acaba te influenciando. Beleza? Então, esse é um ponto. Aí, segundo ponto, estou pegando entrada onde não existe, não está dentro do meu operacional. É refinar mais. Então, tomou loss ou deu uma entrada, independente de ser win ou loss, traz para o seu consciente o que te fez entrar naquela ordem, para que você refine cada vez mais. Poxa, isso aqui não era para eu ter entrado, por conta disso, disso, disso. Conversa com você. Traz isso para o seu consciente para te ajudar a refinar mais os seus critérios de entrada, porque isso vai ser importante. A hora que você tiver, e aí eu vou te falar, eu te perguntei se você tinha um operacional bem definido, você falou que tinha. Então você ainda está construindo, porque senão você não estava dando entrada fora do seu critério. A hora que tiver... O definido que eu digo assim é que eu sei o que eu tenho que fazer, entendeu? Mas que seguir mesmo, às vezes a gente falha. Então, se você sabe o que tem que fazer, de uma forma bem completa, e você não faz, talvez seja disciplina, talvez seja paciência, e por aí vai. Então, aí a gente já entra num outro contexto, que são habilidades que talvez seja importante para você analisar. E ver ali, poxa, eu estou entrando, estou vendo entrada onde não tem, estou entrando de qualquer jeito, porque eu estou sendo indisciplinada, porque eu estou sendo impaciente. Opa, então esse é um ponto que eu preciso olhar para me desenvolver. Aí é criar estratégias para desenvolver essas habilidades. Esse é um ponto, entendeu? Então aqui, para mim, isso que você trouxe aqui está mais ligado a isso do que essa palpitação, do que a outra coisa. Porque talvez você ainda não se sinta 100% preparada. E aí é normal sentir essa palpitação, mas você está em fase de desenvolvimento. Quanto mais preparada você se sentir, provavelmente mais controle disso você vai ter. Agora, uma estratégia que você pode adotar de cara é não olhar a ordem. Sabe aquela coisa que os olhos não vê, o coração não sente? Então, dá uma entrada e muda a tela do computador e só espera... Eu faço isso. Porque
simplesmente por conta do coração ficar palpitando, mas eu não vou olhar. Aí eu fecho, só volto depois. E como que Mas fica? aquela ideia do início, aquilo que você disse sobre entender que aquele dinheiro não é nosso, acho que isso já vai me ajudar muito. Show. Porque eu teria raiva, né? Ficaria com aquela sensação de caramba, eu perdi, sendo que não é meu. Uhum. O dinheiro que está na corretora é um dinheiro para arriscar. Por isso que a primeira pergunta que eu te fiz foi essa. É confortável para você arriscar o dinheiro que está ali? É confortável. Beleza? Então, esse é um ponto. Tá? Leveza é a palavra do emocional. Para que a gente esteja com o emocional em dia, a gente precisa operar de uma forma leve. Tudo isso que a gente está conversando aqui é na busca pela leveza. Então, entender isso que você falou, que o dinheiro que está ali não é teu, se preparar mais com relação a essas questões do critério de entrada, avaliar se talvez você precisa desenvolver uma habilidade ou outra. Esses são pontos interessantes que eu te sugiro a pensar sobre, porque provavelmente vai ser o caminho para você ter mais esse controle aí na taquicardia. E entenda também, é normal, tá? Então, não se cobre um resultado que ainda não está na hora de você ter. Isso faz parte. Você está super dentro da normalidade. Você não está diferente da maioria. A maioria é assim, tá? Aliás, são raros com o tempo que você tem de mercado que não sentem isso, que já conseguem dissociar de uma forma mais tranquila. Beleza? Respondido? Obrigada. Super. Valeu. Show, tarará. Show, abriu minha mente. Que bom, Paulo. Feliz, amigo. Qual será a próxima live? Poxa, cheguei agora. Joyce, você é a que mais responde lá no grupo e chegou na hora, no final. Ô, Joyce, eu não sei quando é a próxima live. Teve previsto aqui, Rubens. Oi? Teve previsto aqui. Ô, pena. A família aqui. Bom, mas se te confortar, essa live foi gravada. E tomara que eu não faça a mesma besteira da última live, que eu acabei perdendo a gravação, né? Essa daqui, se Deus quiser, vai dar certo, aí depois eu jogo lá no grupo também a gravação. Mas eu não sei quando vai ser a próxima live, porque eu tenho que olhar minha agenda. Eu estou percebendo que a noite funcionou melhor do que durante o dia. Parece que facilitou para mais pessoas conseguirem participar à noite. Então, eu vou ver se eu consigo fazer pelo menos uma por semana, mas à noite, que eu acho que deu mais certo. Então, tem mais gente aqui do que geralmente tem quando a gente faz durante o dia. Então, eu acho que foi um horário que favoreceu mais um número maior de pessoas. Mas eu aviso, quem está lá no grupo fica sabendo sempre das lives, tá bom? Mas a minha intenção é fazer uma por semana, pelo menos, para ajudar vocês. Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer trazer mais alguma coisa? Tem gente que está quietinho, mas está só ouvindo, né? E aí está ajudando também? Hein, Rubens? Oi. Terceiro dia de take, Rubens. Opa! Aí, ó, tá vendo? Top demais. M5 ou M1? Não lembro. M1, eu saí de M5 para poder ir para M1. Você é o contrário do Rafa. O Rafa saiu de M1, foi para M5 e você fez o contrário. Top demais, parabéns. Tá ligado. Parabéns. Show de bola. Yuri tá assim, show, beleza. Pessoal, então, 4 minutinhos para as 11, se ninguém tiver mais nada para trazer, a gente vai encerrando por aqui, tá bom? Boa noite, seu Rubens! Grande Junês. Para deixar um abraço aí para vocês aí. Seu sumido, águia desgarrada do bando. Estou aqui na escuta aqui. Não é vascaíno sofredor. Saudações, Cruzmaltina! Nossa senhora. Vamos falar de trade que tá melhor, viu? Futebol não tá dando certo, não. Não é águia desgarrada do bando, não, moço. Aquela águia que fica só planando ali, só olhando de longe. Entendi. Ataque certeiro. Gilney é diferente. Olha lá, o Felipe tá falando que você é diferente dos iguais. Só para deixar um abraço para vocês aí. Valeu, meu amigo. Valeu. Valeu. Pessoal, quem quiser fazer parte do Mindway for Traders, tem algumas pessoas aqui que fazem parte lá do clube, o Vitor, o Pedro, o Guilherme, que entrou recentemente, o Thiago, que
tá flertando lá e que falou que agora vai entrar, enfim. Quem quiser fazer parte do clube, me chama no privado que eu passo mais informações, tá? Lá no clube a gente tem esse acompanhamento diário, a intenção é ajudar de uma forma bem pontual e diária o desenvolvimento de todas as pessoas. O Rogério também está falando que vai. De todos os membros do clube, a gente tem 2 encontros mensais, você tem acesso a todo o material que está gravado lá a partir do momento que você entra, e essa troca diária, ela é muito importante. A gente, na verdade, nós formamos uma família que é um ambiente mega bacana para o desenvolvimento. O Guilherme chegou hoje, ontem à noite, tem 24 horas, colocou aqui, ó, melhor decisão de ter entrado no clube. Já deu para aprender muita coisa hoje, né, Guilherme? E isso é muito importante, gente, porque, como eu falei, o emocional, a gente trabalha na individualidade, é diferente dos outros. Então, ter esse acompanhamento, ter pessoas por perto, ajudando, como é que fala? Trocando mesmo experiência é muito importante, tá bom? Essa troca de informação é muito importante. Mastermind, exatamente, Thiago. Exatamente. Então, quem quiser fazer parte, Rubinho, qual que é o valor do investimento? R$ 1,50 por dia. Se você está querendo desenvolver o seu emocional para ter resultados diferentes do mercado e não consegue, não vou nem falar que tem, mas não consegue poupar R$ 1,50 por dia para você fazer parte do clube, revisa aí, tá? Porque é barato demais, tá? É R$ 1,50 por dia, você paga a parcela. Beleza? E se o Thiago fizer outra alavancagem dessa, ele paga a Paga para todo mundo. Aí sim, Thiago. Eu vou batalhar esse mês de abril agora, eu pago para todo mundo. Né? Mas enquanto o Thiago não paga, não faz, entra que depois ele enquanto eu não fizer, vocês pagam para mim, pronto, aí eu ajudo o outro. Ressarce. Paga 10 anos de clube para todo mundo, o Felipe falou aqui. Ó. Se Deus quiser. Show de bola, pessoal. Então, eu espero ter ajudado vocês. A gente vai encerrando por aqui e eu vou mantendo informado lá, tá? A gente marca uma próxima live, eu não sei se é essa semana, semana que vem, enfim, a gente vai conversando para a gente marcar um novo momento, tá bom? Forte abraço a todos, boa noite. Beleza. Uma excelente semana. E quem quer fazer parte do clube, para de enrolar, R$ 1,50 por dia. Para de dar desculpa para você e para os seus sonhos. E vem logo com a gente, para a gente alinhar o quanto antes aí para mudar os resultados. Conta comigo e conta com a galera do clube, porque lá é uma família realmente do bem. Beleza? Abraço, gente.